Pensa assim. Mas até o relatório médico tem requisitos, tem CRM, dados. Às vezes, e isso é em qualquer área do direito. Por exemplo, a gente vai pedir uma liminar de saúde, por exemplo, que a gente também trabalha. O atestado, o relatório médico, ele tem que ter requisitos específicos para a gente conseguir. E aí a gente já está falando de justiça, a gente está falando de juiz, né? Alguns requisitos específicos, algumas informações específicas para ser deferido. No INSS a gente tem visto a mesma coisa. Vamos falar aqui um pouco do poder público, rapidinho. É só a última, 18h20. Júlia, nosso pessoal. Por favor, vi sua postagem, ela falando aqui agora. Minha filha trabalhou na prefeitura no ano 2016. Só que consta como se ela ainda estivesse com a carteira assinada. O vínculo em aberto. O vínculo em aberto. Isso não é uma coisa rara aqui no município. É muito comum pessoas perderem Bolsa Família, porque o município mantém como se aquele vínculo estivesse Inclusive presente. benefícios, viu? É mesmo? Rubens, grave isso aí que eu vou precisar, que o pessoal vai precisar disso. Como é que funciona isso? Conte aí pra gente. O que é que essa pessoa também deve se fazer, né? Já que quem está sendo prejudicado é ela, né? Quer entrar na esfera trabalhista? Depois assim, a possibilidade na esfera trabalhista, né? Se você já verificou, você já saiu, seu vínculo terminou, provavelmente essa pessoa já tentou o contato e não conseguiu, a gente teria que recorrer à justiça para registrar a extinção do vínculo. Teoricamente, isso deveria já ter sido feito, Era né? para ser automático. E ressalto que, inclusive, isso pode gerar problemas futuramente na aposentadoria. A gente trabalha com outro serviço, que é o planejamento previdenciário, e muitas vezes a gente pega a carteira de trabalho, que tem inúmeros vínculos ao longo do tempo em aberto, e aí na hora que você vai fazer um planejamento ou vai se aposentar, você tem problema, porque os seus vínculos estão em aberto. Então, você precisa observar isso, se for o caso de entrar em contato com a empresa, nesse caso do município, mas eu acredito que se ela está fazendo essa pergunta, ela já não teve sucesso nesse sentido, precisa de fato ingressar com ação para registrar a extinção do vínculo, o fim do vínculo. inclusive tem a gente chama de tarefa lá no INSS, que é o acerto de vínculos e remunerações, justamente para fazer esse tipo de ajuste, né? Então é ideal quem estiver com essas pendências procurar um serviço especializado para fazer, né, esse trabalho. Você comentando isso agora, ontem mesmo atendi um cliente que ele fez um pedido de aposentadoria e ele estava recebendo o BPC, né, o LOAS, e estava contribuindo, né, como facultativo, para dar os 15 anos e ele conseguia a aposentadoria. Só que, durante um tempo, ele trabalhou de carteira assinada. A empresa não tinha encerrado esse vínculo dele e ele estava contribuindo como facultativo. Ele verificou lá no INSS, na simulação, 15 anos. Foi lá, ele mesmo, por conta própria, fez o pedido. O INSS indeferiu porque o período recolhido como facultativo não foi reconhecido porque o vínculo estava aberto. Ou seja, ele estava vinculado à empresa e contribuindo como facultativo, são duas coisas totalmente diferentes. Ele esperou 90 dias pela resposta, benefício indeferido, ou seja, perdeu 3 meses de salário. A gente fez o reajuste e aí conseguiu. E esses 3 meses de salário? Sim. Perdido. Não tem como. É difícil, né, rapaz? E não é muita gente. Muita gente. Mas você sabe o que eu faço também? Muita gente. Eu faço o seguinte, eu preparo um requerimento. Por quê? Porque isso pode gerar dano moral. Porque se existe dano patrimonial, você também pode ir dano moral e dano material. Então, se fizer o requerimento e dando um prazo para a regularização e não for feita a regularização, aí qualquer que seja o problema que você tenha, né, referente à aposentadoria ou algum benefício, você pode solicitar o dano. Isso. Né? E para que fique claro, né, esse requerimento é a empresa, você fala, exatamente. Não, a empresa e ao ente público também. É isso, a empresa É, é o deles. público, enfim, o seu empregador, você formalizar isso, né? Para depois ter até... a prova. Exatamente. Porque você vai ter a prova de que fez esse requerimento. Né? Porque muitas vezes, principalmente os vínculos administrativos, de administração pública, o ato de desligamento nem sempre tem publicação. Deveria ter, né? Pede-se que tem, mas nem sempre acontece. Simplesmente diz, a partir de amanhã você não venha mais. Corta o salário. do governo, né? Exato. Então, assim, não tem essa preocupação. Nem todo mundo sabe como é que tem que reger, né? Tem muitos administradores públicos que passam por cima da lei, essa que é a grande realidade.
Então, tem essas situações. A gente faz os requerimentos, porque, de certa maneira, forma a prova. Se não houver o cumprimento, você está coberto, né, respaldado para a ação de indenização. Então, são medidas que a gente vai tomando para poder tentar ajudar, né? Acho que uma dica que a gente pode dar aqui, que é uma prática, acredito que de todo advogado. Guarde documentação. É até contrário ao que a gente tem vivido hoje, né? Tudo digital, joga fora. Mas lá no fim, ou na hora que acontece um problema, muitas vezes você precisa de um documento que você não tem ou que você não se preocupou. E a gente que é advogado é assim. Quando a gente começa a ter um problema, a gente já vai tirando print. Eu, pelo menos, sou assim. Não sei vocês. Mas eu tô tentando uma solução. Eu vejo que a empresa tá... Eu já começo a tirar Vai print. despachar porque... a mala, filma a mala. É, exatamente. Vai entrar no avião, filma a mala, filma O atraso do voo. Exatamente. Então, hoje, mesmo que a gente acredite que é tudo digital, a gente não precisa de documento, mas se você puder produzir prova, guardar documento, né, na medida do que for possível que você tiver, é importante. Com certeza.